sobre o uso de ômega 3. Vou trazer para vocês algumas observações bem importantes. A gente sabe que o ômega 3 ele tem ação na antiagregação plaquetária, então digamos que ele pode prevenir tromboses, tá? Não como um efeito direto, mas indiretamente. Ele vai atuar na prevenção de doenças cardiovasculares, auxilia no controle pela sua ação anti-inflamatória, apesar de que estudos não mostram que ele modifica desfecho, tá? Cardiovascular, mas que ele atua sim nessa questão da redução de marcadores inflamatórios. Então, não só para a parte cardiovascular, mas como para inflamações no geral. O ômega 3 tem essa ação bem importante. Uma outra ação muito importante do ômega 3 é para o sistema cognitivo. Então, toda a nossa parte neuronal, o nosso cérebro, ele tem uma demanda muito interessante, né, de ômega 3, muito importante. E a gente precisa dar esse substrato para o nosso sistema nervoso. Então, para a nossa parte cognitiva, de raciocínio, isso também pode ficar prejudicado se nós não tivermos uma ingestão adequada de ômega 3. Bom, e aí pensando nesse quesito da sua ação anti-inflamatória, função cognitiva, eu diria que são as que mais a gente poderia destacar aqui, a gente tem que pensar o seguinte: a população geral, independente de ser vegetariano ou não, ela não tem o hábito de comer peixe todos os dias, né? As pessoas não têm esse hábito. Então é um nutriente que todo mundo deveria se preocupar, seja vegetariano ou não, tá? Então vamos considerar que, sei lá, quem não é vegetariano come peixe uma vez por semana no máximo e olhe lá. Então, será que você está tendo uma ingestão adequada de ômega 3? Será que teu sistema cognitivo, teu raciocínio, tua concentração, a ação anti-inflamatória que o seu corpo precisa, ela está recebendo, né, o suficiente? Muito provavelmente não. E aí a gente, entendendo esse raciocínio, compreende que o ômega 3 ele vai vir mais dos alimentos de origem vegetal. E a gente tem algumas observações a se fazer. Dentro do reino vegetal, os alimentos que a gente tem com maior concentração de ômega 3, tá? É a chia, linhaça e da parte das oleaginosas são as nozes, aquela que parece um cérebro. E a gente já começa a fazer um link, né? Se o ômega 3 é importante para nossa parte cerebral, a noz parece um cérebro, você pode fazer essa associação para não esquecer. Quando a gente fala de chia e linhaça como fonte de ômega 3, a gente precisa de um cuidado muito importante. O ômega 3 é um nutriente muito sensível. Ele é sensível à luz, ao vento, né? À claridade no geral, ele oxida muito fácil. Então, se você comprar, por exemplo, a farinha da chia e da linhaça já moídas na loja de produtos naturais, aquele ômega 3 ele pode ter se perdido em boa parte, porque ela foi triturada lá na fábrica, depois chegou para o depósito, foi para o distribuidor, depois chegou na sua casa. Então aquilo ele pode ter se perdido por questão de contato aí com o oxigênio e a luz por si só. Então o ideal é que você faça a sua farinha de linhaça em casa. Compra a semente inteira, que o ômega 3 está ali dentro daquela semente, bem protegidinho na casquinha, né, da semente, contra a luz, contra o vento e tudo mais. Então você chega em casa, tritura a linhaça e a chia, guarda num potinho bem fechado e de preferência que esse potinho seja escuro. Preferencialmente armazene na geladeira, porque aí você vai ter maior preservação contra a temperatura, contra o calor, que também é um fator que acaba oxidando esse ômega 3, nesse transporte aí que a gente tem da farinha, também tem temperaturas elevadas, né, do sol, enfim. Então, a gente guardando essa farinha na geladeira, você vai ter o ômega 3 mais preservado. Eu não aconselho que você triture uma quantidade muito grande, lembrando que é um nutriente muito sensível. Se você ficar também abre e fecha o pote várias vezes, também pode ter uma perda ali. Então, tritura para uma quinzena no máximo, guarda no potinho e põe na sua geladeira. Se você falar, Nutri, é muito inviável para mim eu ficar fazendo farinha a cada 15 dias e isso não tá na minha realidade, você pode, se for comprar farinha, você pode comprar aquelas embaladas a vácuo, sabe? Porque aí você tem pelo menos uma preservação com relação ao oxigênio, mas não tem contra a luz e ao calor. Então teria uma perda menor, poderíamos dizer assim, em relação às farinhas que não são embaladas a vácuo. Mas melhor do que isso, se você não faz a sua farinha em casa, seria você utilizar o óleo de linhaça extra virgem. O óleo de linhaça, ele tem uma concentração de ômega 3 muito boa, mais da metade da concentração daquele óleo é puro ômega 3.
Agora, não vale a pena comprar cápsula, tá? Porque quando a gente utiliza o ômega 3 vegetal e não o ômega 3 animal, direto do peixe, a gente precisa de uma quantidade muito grande. Porque a conversão desse ômega 3 da chia e da linhaça para sua forma ativa no nosso corpo, ela é muito baixinha. Ela é em torno de 5 a 10%. Então a gente consegue ativar muito pouco do ômega 3 que a gente consome da chia e da linhaça, tá? Fazendo EPA e DHA dele, que são aqueles ômega 3 que a gente usa para a parte cognitiva, ação anti-inflamatória. Então a gente teria que consumir em torno de 4, 5 gramas, pelo menos, de ômega 3 da chia e da linhaça, para poder fazer 300, 400 miligramas que seja de EPA ou de DHA. Então eu aconselho usar o óleo de linhaça de garrafa, aqueles que você compra igualzinho um azeite, sabe? Que seja o óleo de linhaça prensado a frio extra virgem, tá? Se ele não for extra virgem, tiverem aquecido a linhaça para extrair esse ômega 3, aí você também tem a perda do ômega 3 ali pelo aquecimento. Então compra a garrafinha de óleo de linhaça e usa como se fosse um azeite na salada. Se você usar um fio grosso no almoço e um fio grosso no jantar, você vai ter consumido aí 7 ml ao dia, o que vai dar uma quantidade compensatória. Então isso em cápsula teria que ser 7 cápsulas de 1 grama, um volume muito grande, né? Fora que essas cápsulas às vezes vêm em pote transparente na cápsula do óleo de linhaça, então não compensa muito, tá? Ia sair mais caro. Se você não gostar do sabor do óleo de linhaça, porque ele é levemente amargo, então nem todo mundo gosta de usar ele na salada, você pode tomar como se fosse um suplemento de colher, igual todo mundo hoje em dia toma creatina, whey protein, toma tudo, cafeína. Então você toma de colher, vou tomar uma colher de sobremesa ao dia, que vai dar aqui 6, 7 ml de óleo de linhaça, direto na colher, e é meu suplemento de ômega 3. Então você pode estar usando o óleo de chia, o óleo de linhaça. A linhaça tem um pouquinho mais de ômega 3 do que a chia, tá? A chia também é bem rica, mas a linhaça sai à frente. Se for usar a farinha, outra observação, você não pode aquecer. Então não adianta você usar a farinha de chia e de linhaça para fazer receitas que vão ao fogo, porque você vai perder uma boa parte desse ômega 3. Então eu teria que colocar essa farinha, por exemplo, numa fruta, ou no iogurte, seja vegano ou não. Então teria que consumir ela de modo cru, tá? E ela também é levemente amarga. Então, quando a gente fala de ômega 3 de origem vegetal, para melhorar essa questão toda das ações que ele tem, teria que ser a farinha da chia ou da linhaça crua ou o óleo de linhaça em garrafa, porque em cápsula matematicamente não compensa. Agora, quando a gente pensa nas oleaginosas, as nozes, se você consumir 30 gramas de nozes ao dia, também dá uma boa quantidade de ômega 3. Então, também é uma forma. Agora, essa noz tem que estar fresquinha. O ômega 3 oxida, conforme a gente falou. Se for uma noz que já está rançosa, largada lá na casa de produto natural há muito tempo, você tem uma perda desse ômega 3. Então, nozes é uma opção muito fácil quando a gente compara aí com a logística da chia e da linhaça, né? Mas a concentração do ômega 3 nela também é um pouquinho menor e 30 gramas tem bastante calorias, na faixa de 200 calorias, então você precisaria adequar isso no cálculo da sua dieta, tá? Então, você pode usar óleo de linhaça, pode usar as nozes, ou a farinha de chia e de linhaça, que aí você teria que consumir pelo menos em farinha umas 2 colheres de sopa cheias ao dia, da farinha de chia e da linhaça. Você pode espaçar isso ao longo do dia em pequenas porções, mas o somatório, pelo menos 2 colheres de sopa cheia. Se for óleo de linhaça, 1 colher de sobremesa ao dia já dá uma boa concentração, porque aí você tem ele já concentrado. Atenção, a semente da chia e da linhaça inteirinha, você não consegue ter uma boa absorção daquele ômega 3, porque a casquinha delas tem uma fibra do tipo insolúvel, que o nosso trato digestório não consegue quebrar. Colocar a chia de molho, né, e fazer aquele gelzinho que algumas pessoas fazem, pode até ser uma alternativa, mas ainda assim você teria que consumir 2 colheres de sopa cheia, mas também não tem uma tão boa biodisponibilidade igual a farinha, tá? Porque mesmo você colocando de molho, você consegue passar a fibra solúvel que fica dentro da chia para a parte externa, mas com ela não sai todo o ômega 3 ali não. Então a farinha ainda ganha da chia demolhada, tá bem? Mas também é uma forma que você pode estar utilizando, lembrando que não vai ser tão eficiente. Agora, uma outra forma é você suplementar diretamente o ômega 3. Então, se você não é vegetariano, você pode utilizar o ômega 3 direto do peixe, que é o DHA. Ele tem alguns que é só DHA e alguns é uma combinação de EPA com DHA. Então, você pode estar comprando. Se você for comprar o do peixe, é muito importante que você tenha garantia de que aquilo vai ter isenção de metal pesado. Então, que tenha o selo IFOS ou MEG, que são selos que dão garantia e de isenção de metal pesado. Porque senão você compra um ômega 3 qualquer aí de óleo de peixe, você vai estar se contaminando por mercúrio. Uma forma mais segura, até para você que não é vegetariano, é utilizar o ômega 3 de algas.
Então, para quem é vegetariano, é essa agora que eu vou estar falando. E para quem quer uma forma mais segura também, pela questão do risco de metal pesado, você pode estar utilizando o DH das algas, que aí a gente tem várias marcas que fazem esse DH e tem cápsulas aí de 300 miligramas, de 200 miligramas cada. E aí como você já vai estar utilizando o ômega 3 na sua forma ativa, a quantidade que você tem que utilizar é bem menor do que quando a gente usa aí o ômega 3 da chia, da linhaça e das nozes. Então, se você utilizar 500, 400 miligramas de DHA ao dia, já dá uma boa quantidade. E o nosso corpo consegue fazer uma retroconversão do DHA para virar EPA. Então, mesmo você usando só o DHA, se o seu corpo precisar de EPA, ele faz esse manejo aí, fazendo essa retroconversão. Uma outra observação é que o ômega 3 da chia e da linhaça, ele vira muito facilmente EPA. Agora, DHA, lembrando que o EPA, ele tem uma ação mais anti-inflamatória e o DHA, ele tem uma ação mais cognitiva, tá? Então, até estudos sugerem, por exemplo, como uma ação antidepressiva, essa parte do sistema cognitivo, ela é bem interessante. Então, você usando o ômega 3 da chia, da linhaça e das nozes, ele vai virar mais EPA do que DHA. Então, suplementar DHA é uma forma mais segura de você ter certeza que vai estar tendo todo o ômega 3 aí que tua parte cerebral precisa. Inclusive, gestantes e lactantes, quem amamenta, deve suplementar pelo menos 300 miligramas de DHA ao dia. E crianças até 2 anos, pelo menos 100 miligramas de DHA ao dia. Então, você pode estar utilizando DHA de algas aí para gestantes, até porque o sistema cognitivo, a parte cerebral do feto, ela é formada no último trimestre da gestação, dependendo desse DHA. Então, é muito importante para gestantes terem certeza da quantidade de DHA que elas estão ingerindo. Então, suplementar é uma forma mais segura. Então, se você tem uma ingestão muito baixa de ômega 3, quando você suplementa, algumas pessoas tendem até a perceber melhora na parte cognitiva. Então, se você tem alguma doença inflamatória, doença autoimune, a parte anti-inflamatória do ômega 3 para você também é muito importante. Então, como prática, eu costumo indicar para meus pacientes usarem a chia e a linhaça ao longo do dia, né? E se é vegetariana, eu ainda sugiro, se não vai usar aquilo ali que eu sempre coloco no cardápio, se a pessoa não tem esse hábito de usar, de repente suplementar o DHA. Não é um produto de custo muito baixo, tá? Então você precisa avaliar se está dentro do seu, da sua capacidade, você comprar, enfim, você pode estar comprando DHA ou usar, ter essa disciplina de fazer o manejo aí da chia, da linhaça ou utilizar as nozes dentro do cálculo do seu cardápio.